E nossa história não estará pelo avesso assim, sem final feliz. Teremos coisas bonitas para contar. E aí, galera, tudo bem? Sou novamente o professor Roberto Carlos para mais uma aula de história, mantendo aquela sequência. Já tomei aquela água ali, agora é Segundo Reinado. Segundo Reinado, aula 2. Quase me confundo aqui, mas tudo bem. Então, a gente viu muita coisa bacana, interessante ali, né? Nem tão bacana assim, algumas guerras na primeira aula. Guerra do Paraguai, atuação da Inglaterra, relação do Brasil com a Inglaterra, né? Então, nessa sequência, lembra-se que eu mencionei a atuação da Inglaterra, né, nesse processo abolicionista. Bem, então traremos um momento aqui para entender essa questão da escravidão, como ela ocorreu, alguns aspectos importantes. Como ela ocorreu, a gente aprende, né, desde o começo das aulas de história, aí, né, como se deu o tráfico, mas vou trazer alguns aspectos aqui de como ela foi sendo aparentemente sanada, ou seja, extinta, enfim, abolida. Essa é uma questão. Vamos começar então essa aula falando sobre a questão da escravidão, né, durante o primeiro ou segundo reinado, melhor dizendo. Bem, a relação entre escravidão, né, ela está muito íntima à própria formação econômica, né, econômica, político, social do Brasil. Ela tem uma relação muito estreita, né, já que ela figurou em todos esses momentos, aí, em todos esses séculos, aí, né, infelizmente. Desculpe. Essa escravização, né, dos africanos foi responsável pela criação, né, de grandes fortunas, tanto nas mãos né, da aristocracia brasileira, principalmente, né, dos traficantes, né, de escravos europeus, né? E ela vem a ser extinta somente no século XIX, né? Aí quando grande parte, né, dos países aí substituíram esse trabalho escravo pelo trabalho livre, trabalho assalariado, enfim, outras formas. Mas não deixa de ser uma grande mancha na história desses países, né? E mancha difícil de se apagar, né? De buscar algum tipo de redenção a respeito. Mas vamos lá. Então, temos alguns, né, personagens aí, né, críticos, né? Eu trouxe a Inglaterra como exemplo aqui, mas a gente tem a figura de um brasileiro aqui, um pernambucano, que nem sempre é lembrado, né, nessas questões. A gente fala-se muito mais de Princesa Isabel, etc., mas Joaquim Nabuco, pernambucano, importante nesse processo aí de crítica ao regime escravista, né? Então, o grande responsável pelo atraso econômico, segundo Joaquim Nabuco, era justamente a escravidão, né? Joaquim Nabuco era jornalista, advogado, parlamentar, enfim, e ele deixa então importantes obras, né, sobre o Segundo Reinado, principalmente sobre essa questão da escravidão, né? Das suas obras é o Abolicionismo e Um Estadista do Império. Então é importante trazer esses personagens aqui, principalmente nessa questão que tão macula, né, a história história mundial, né, história do Brasil também. Sobre a questão da escravidão, nós temos a ideia da abolição do tráfico negreiro, que começa então, que foi conhecido, né, como o primeiro grande golpe, né, no que diz respeito à escravidão. 1850, Lei Eusébio de Queiroz. Já mencionei aqui na aula passada, mas é sempre importante retomar
ela determina, né, a proibição do tráfico negreiro, né? Então essa lei acaba trazendo também algumas consequências, né? A intensificação, né, da venda de escravos, principalmente do Nordeste, né, para o Rio de Janeiro. São Paulo e Minas, né, algumas áreas cafeeiras também em expansão. Então existe esse tráfico interno, né, de escravos, né, em função, se você interrompe, né, essa chegada via Oceano Atlântico, então começa-se outras movimentações aqui, né, de venda de escravo, na verdade, né, não dá para usar a palavra tráfico, mas essa venda de escravos começa a ficar acentuada aqui no Brasil. Em 1860, né, o movimento ganha força no Brasil, né, principalmente ali naquele contexto pós-guerra do Paraguai, né, tratamos disso agora há pouco aqui na última aula. Então, quando grande parte dos negros, né, são solicitados, né, a participar dessa guerra do Paraguai, né, a combater nas fileiras brasileiras ali. Há quem resistisse, né, ou quem resistiu a essa ideia de abolição, né, principalmente as elites brasileiras, né, mesmo assim na região lá de São Paulo, né, os agricultores, os cafeicultores, né, queriam estender ao máximo, né, essa escravidão, né, já que temiam então pela queda, né, da produção agrícola em função de uma possível, né, de uma eventual abolição dos escravos. Então essas campanhas abolicionistas, elas vão, né, ganhando força e configurando uma abolição lenta, né, gradativa, né, essas elites agrárias aqui no Brasil, né, temiam que ocorresse algo parecido com o que ocorreu no Haiti em 1793, né, colonizada pela França, alguns escravos libertos, né, se rebelaram, né, e aquilo que veio trazer a própria independência da ilha, né. Então eles acabam expulsando a elite colonial do poder. Então havia, logicamente, o receio, né, por parte dessa elite também de perder muito, né, seus investimentos, né, que coisa. Bem, então essa influência dessa elite, né, na própria política acaba então sendo determinante para esse processo de abolição muito mais lento, né, muito mais gradual, né, para que essas elites pudessem se preparar, né, para esse novo formato, né, de mão de obra, né, que fosse assalariado, coisa parecida aí, né. Então, em função dessa influência, a própria abolição se deu a passos de formiga e sem vontade, beleza? Algumas questões aqui. Como estão dispostos Tá. Logicamente, então, a gente vai pensar, a gente vai entender nesse momento aí que vai começando a caracterizar, né, o próprio declínio do segundo reinado, né? Todas essas transformações aí, mas juntamente com a questão da escravidão, aí vieram outras questões que abalaram as estruturas desse segundo reinado, né? São eles, né? Então essas mudanças estruturais, né, ocorrem no Brasil, modernização da economia, já essa invasão industrial, né, já começa a se anunciar no Brasil, né, do processo de industrialização, a possível substituição do trabalho escravo para o trabalho assalariado, questões abolicionistas, movimentos republicanos, já um momento de insatisfação do exército, da própria igreja ali em relação
ao poder. E aí são essas questões aqui dispostas, né? Bem, vamos por partes, né? A questão religiosa. Nós temos aquele choque, né, entre Império e Igreja Católica, em função, né, de um poder, né, do imperador acabar sendo responsável pela nomeação de bispos, né? A gente falou disso na aula passada também. E o Papa da época, né, o Papa Pio IX, acaba criando também a permanência de membros da maçonaria, né, dentro da Igreja Católica, né? E isso, bem, que consequências isso teria aqui sobre o Brasil? Dom Pedro, né, que tinha uma relação muito próxima, né, com a maçonaria, era até, né, tinha uma relação muito boa, né, com essa própria prática aí, né? Então não ficou muito satisfeito, né, com essa situação. Alguns bispos, né, esses bispos que impuseram isso aqui no Brasil, né, sobre essa proibição de ligados à maçonaria, foram expulsos, né, da Igreja Católica, e isso acabou incomodando Dom Pedro, né, que empreendeu algumas retaliações e criou todo esse clima de animosidade entre Igreja e Império. A situação já estava ficando insuportável, né, para essa relação aí estava extremamente desgastada. Outra questão, a questão militar. Bem, ao final da Guerra do Paraguai, né, nós tínhamos então o exército, né, com todo o prestígio possível, né, junto a várias camadas, com maior influência, né, no que diz respeito a questões políticas, né. E aí essa participação nas decisões, né, elas começam a ser mais inflamadas. O exército gostaria de ter maior atuação política, né? E aí leva um grupo, né, de militares, ou grande parte dos militares, a começarem a realizar críticas, né, ao próprio Império. Em 1883, né, o tenente-coronel Madureira, ele critica algumas reformas, né, no sistema de aposentadoria militar e é punido, né? E aí o governo trata isso de forma muito mais cirúrgica, né, proibindo qualquer tipo de declaração, né, por parte dos militares, né, essas críticas ao Império. Em 1885, novamente, outro personagem surge, critica, né, acaba sendo, o personagem militar acaba sendo preso, né, o coronel Cunha Matos, né, que era do Piauí, acaba fazendo essas críticas e é preso, e isso vai aumentando, né, aquele mal-estar entre os oficiais, né, e o Império. O aspecto, a gente já mencionou aqui, abolicionista, mas é sempre bom reforçar em que consistia, né, esse movimento abolicionista. A campanha, né, ela ganha muito mais impulso, né, também em função da Guerra do Paraguai, né, já que alguns combatentes, né, que participaram, né, desse conflito aí foram alforriados, ou seja, receberam sua carta de alforria e foram libertos, né. Então, e vão se organizando no país, né, vários grupos, né, que discutem essa questão abolicionista, visando, né, sempre o fim, né, a extinção do tráfico. Em contrapartida, né, o governo imperial ele inicia alguma série de medidas, né, para tentar conter, para tentar amenizar
reduzir a escravidão, né? Uma delas, de 1871, né? A Lei do Ventre Livre. Bem, essa Lei do Ventre Livre, ela previa o seguinte, né? Que filhos de escravos nascidos a partir da promulgação dessa lei seriam considerados livres. Bem, os efeitos dessa lei eles eram bem limitados, né, já que o escravo, né, esse escravo recém-nascido, ficaria sob a tutela do proprietário, né, o senhor de escravos, por até os 8 anos. E cabia ao proprietário poder explorar, né, os direitos, né, de explorar o seu trabalho escravo até os 21 anos, quando aí sim seria liberto, né? Uma lei tanto contraditória, né? Bem, outra lei em 1885, Lei dos Sexagenários. Essa lei previa o seguinte, né? Ela libertava, né, finalmente, após os 65 anos, ou seja, escravos acima de 65 anos de idade, uma lei que virou motivo de piada, né, já que apresentava uma quantidade muito pequena, né, de escravos libertos, né. Dificilmente, né, se atingia poucos atingiam essa idade em função do próprio regime de trabalho, né, regime escravo. Então, e logicamente, essa dispensa, né, desses escravos com mais de 65 anos se dava em função de esse começar a gerar custos ao proprietário, né, já que a sua condição de trabalho estava um tanto reduzida, né. Então, são alguns aspectos aí, né, do início, né, da crise do Segundo Reinado. Nós temos também, né, como agravante, né, o movimento republicano também, que ganha força, né, algumas correntes aí, né, que buscam a ideia de um movimento que tenta trazer umas ideias da implantação da república no Brasil. Então foram os 4 fatores aí que começam a gerar já a queda do fim do Segundo Reinado, né? Alguns aspectos aqui sobre como nós temos, né, essas 3 aulas para falar do Segundo Reinado, né? Então, a ideia de sociedade, cultura, né? População e estrutura social, como estavam configurados esses aspectos na sociedade, né? Então, ali por volta da metade do século XIX, né, a ideia já da proibição do tráfico, os serviços passaram a ser realizados, né, por homens livres, né, principalmente alguns imigrantes, né, imigrantes portugueses. Então, a liberação de capital, né, que era utilizada para a compra de escravos, ela acaba beneficiando alguns setores, né? Surgem então indústrias, bancos, casas comerciais, transporte urbano, enfim. Então dá para a gente entender quando Joaquim Nabuco, né, mencionei há pouco, ele fala que o atraso, né, no Brasil se dá em função da manutenção do trabalho escravo. Vejam vocês que já se anuncia então uma nova estrutura social que, né, está engateando ainda, né, começando de forma discreta, mas uma mudança no que diz respeito à própria estrutura social, né, das atribuições, do trabalho, né, da população. Então, aparecem novas funções, né, nesse contexto aí, novos profissionais, né, operários, comerciantes, pequenos proprietários, trabalhadores do comércio, né, de um modo geral, além de um outro grupo e compondo já a esfera da administração, né, toda essa parte burocrática do Estado, né. Então,
contexto, a própria burguesia, né, que era a burguesia do café, né, eles passam a morar na capital, né, retirando seus filhos das fazendas, aquela estrutura, né, conhecidíssima, né, e levam para as cidades, né, com o objetivo de educá-los. Então, mudança significativa, né. Naquela estrutura escravocrata, né, onde tínhamos os senhores fazendeiros lá no topo e os africanos, né, ali muito abaixo, né. Então nós tivemos nesse contexto o surgimento de uma camada média, né. Continua estratificado, mas com outras camadas intermediárias, ali, mais ou menos isso, né. Então alguns hábitos vão mudando, né, a questão urbana, o cenário urbano vai criando novos hábitos, né. Então vai tendo-se um embasamento melhor para que se possa enxergar essa estrutura socioeconômica, né. Então é um regime que vai também culminar, um regime, né, são práticas, são hábitos que vão culminar, né, um pouco mais de esclarecimento, a própria proclamação da República. Nós temos então esses aspectos, né, sociedade e cultura, as transformações, né, dos hábitos, né, hábitos que eram então muito restritos, e o cenário urbano vai promovendo então esses novos hábitos. Essas manifestações culturais posteriores, né, logicamente com a influência europeia também acaba ganhando, né, uma nova dimensão aqui, né. Temos na literatura, né, o romantismo, né, que ele é muito ganha notoriedade até o século XIX, né, e aí vai cedendo lugar àqueles gêneros, ao realismo, etc., né. Definitivamente não é minha especialidade, né, mas a gente pode temos, né, nessa ficção romântica, né, aí sim trazemos alguns elementos, são trazidos, né, a ideia do indígena, né, alguns costumes tipicamente brasileiros, né, José de Alencar, né, meu Deus, traz essas tendências, né, com muita propriedade, né, o Guarani, Iracema, né. Na poesia também, né, temos alguns destaques brilhantes, né, Gonçalves Dias, e assim, né, se sucedendo algumas descrições muito mais objetivas, né, da realidade, né. Então, algumas visões, né, desses autores desse período, né, isso é interessantíssimo, né, do ponto de vista da literatura é fantástico, né, mergulharmos, né, nesse universo, né, romântico, literário, e podemos estabelecer, né, essa relação aí com a própria configuração ali, né, social daquele período. Então, tem alguns representantes muito sabe, emblemáticos, poderia dizer. Algumas, como nem tudo é romantismo, né, nós temos alguns autores, né, que se sobressaem ali também de forma mais crítica, né. Machado de Assis também é um exemplo muito clássico, né, disso aí. Dom Casmurro, né, Memórias Póstumas de Brás Cubas, leiam se puderem, são interessantíssimos, né. Então, traz algumas, de forma muito, às vezes, crítica, irônica, trata, né, de algumas transformações sociais, né, do período, algumas crises, né, de valores, principalmente ali, né, dos últimos dias do Império, né? São críticas muito mordazes, muito sagazes, muito inteligentes, né? E nesse período também temos, por que não dizer, né, momento em que é criada a Academia Brasileira de Letras, né, em 1876, juntamente com outros intelectuais. Machado de Assis a cria e é o seu primeiro presidente, né? Então,
Castro Alves, né, que tinha uma tendência ali, que aderiu à causa abolicionista, né, é um dos representantes desse tipo, né, de manifestação de arte aí no Brasil. Então, galera, é isso. Segunda aula findada aqui, algumas questões. As possibilidades, né, aumentam quando temos a chance de trabalhar um conteúdo dessa grandeza, né, ainda necessitaríamos de muito mais aulas, mas já é extremamente produtivo, né, trazermos então esses aspectos um pouco mais leves, né, a respeito do segundo reinado. Não que o político, econômico não tenha sua importância, mas é extremamente gratificante poder trazer. Teremos mais uma aula ainda sobre o segundo reinado. Espero... a ideia é sempre essa, né? Espero que vocês possam estar contextualizando aí, quando a gente tem a oportunidade de trazer todo esse aspecto aí cultural, né, social aí, para esse contexto um pouco mais duro, mais sério, né, que é a ideia da política nesse período, de conflitos, né, pô, e também a gente fica falando o tempo todo de conflitos, de guerras, né, então esse momento foi especial, né, poder trazer um pouquinho, né, do aspecto da literatura aqui, né, das mudanças de hábitos, né, culturais ali no cotidiano, né, na vida urbana. Então, realmente, muito bacana. Então, conto com vocês, teremos mais uma aula. Vou hidratar aqui, né, logicamente, daqui a pouco voltaremos, na próxima aula voltaremos com mais uma aula sobre o segundo reinado. Beleza, galera? Grande abraço aí e até a próxima. Valeu!